É preciso ser um bloco de gelo para não ficar imune à correção que nós tivemos nas últimas 48 horas. Será que vamos chamar de correção? Vamos também já responder isso no episódio. É perfeitamente normal que as pessoas tenham essas dúvidas se estamos num topo local, se estamos num topo final, se devem comprar esta correção, se é demasiado cedo para comprar nesta correção ou neste dip, se assim quiserem chamar. No episódio de hoje eu vou exatamente ir ao encontro das vossas dúvidas. Vou-vos apresentar vários dados para vos ajudar a responder a essas questões. Vou também ir ao encontro a uma das principais dúvidas deste mercado, que é relacionado com as altcoins. Porquê é que as altcoins, nomeadamente, por exemplo, as big caps, ainda não arrancaram como costumam arrancar e saltámos logo de Bitcoin para memecoins, como eu falei no último episódio. E provavelmente o argumento que vocês vão ouvir é algo que vocês nunca ouviram e precisam mesmo de estar cientes daquilo que está a acontecer. É imperdível, é mesmo ver até ao final. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Cripto. Vamos então arrancar, meus amigos, temos muito que falar, mas antes disso lembrar que segurança é essencial e tu podes ter o teu capital e parece que tens muito dinheiro, mas a qualquer momento podes ser roubado, porque infelizmente é uma das coisas que acontece com alguma frequência neste espaço das criptomoedas. Portanto, uma das formas de te proteger, não estou a dizer que é a única e obviamente que é a segurança plena, não é, ok? Mas não deves querer seguramente andar pela internet com a tua morada completamente plasmada para toda a gente ver. Eu acho que isso é um disparate autêntico, uma estupidez mesmo. Portanto, seguramente que deves querer proteção e por um valor simbólico, estamos a falar de 2 euros e qualquer coisa, ou seja, nem sequer chega a 3 euros, podes ter uma VPN que vai mascarar essa tua mesma identidade. É algo tremendamente simples de utilizar, o layout e o dashboard é muito, muito intuitivo. Tens uma oferta também tens um reembolso de 30 dias caso não fiques satisfeito e podes utilizar não em 6, mas em 10 dispositivos neste momento. Portanto, é bastante bom. Pode ser a família toda. A família toda fica protegida por NordVPN e andam com camisolas da NordVPN e tudo mais, que é para mostrarem que estão efetivamente protegidos. Também tem o NordPass, que é um gestor de palavras-passe que eu também utilizo e é bastante útil. Portanto, proteste, é essencial. Tens o link na descrição deste episódio para o fazer. Okay? Bem, vamos então avançar. Primeiro quero falar sobre algumas notícias, depois vamos falar então para a parte principal do episódio. Dizer que aconteceu ontem algo que não é normal. Nós tivemos um outflow do ETF da ARK Invest. Não é normal, ok? E foi maior do que a GBTC. Portanto, que também não é normal. Portanto, dois indicadores completamente novos aqui neste mercado. Agora, quem continua em força é a BlackRock. A BlackRock não quer saber, continua a comprar e acho que faz ela muito bem. Portanto, foi um dia com um inflow ligeiro, mas será que se pode dizer ligeiro de 609 milhões? Mas não deixa de ser relevante aquilo que aconteceu com a ARK Invest. Outro aspecto que pode estar a pressionar o mercado e que pode levar a um dump, por exemplo, nos próximos dias, é que o governo americano está a vender novamente. Porquê? Porque enviou cerca de 2 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 30 mil bitcoins, ao valor de 165 mil dólares, equivale então a 2 bilhões de dólares, enviou para a Coinbase na manhã de terça-feira. Portanto, ou foi ontem, ou vai ser hoje, ou vai ser amanhã, que esta venda será feita por parte do governo americano. E ainda são umas moedinhas significativas. Portanto, esta pressão de venda por parte do governo americano ocorre de vez em quando. A última vez foram 50 mil bitcoins e foi em março de 2023. Portanto, desculpem, não foi nada disso. Foram 9.800 moedas e de uma apreensão de cerca de 50 mil. Portanto, foi uma venda ligeira e agora esta venda efetivamente é muito mais expressiva se for de facto de uma só vez. Portanto, muita atenção àquilo que está a acontecer porque nós podemos ter essa queda. Para os meus amigos brasileiros, há uma notícia que seguramente que vocês já devem estar a par, que não vão gostar. Do governo, Lula quer aprovar um aumento de impostos para investidores de criptomoedas. Portanto, eles tinham lá umas condições especiais e neste momento ele quer passar para 22,5% o imposto para todas as criptomoedas no Brasil, considerando-as como representações de aplicações financeiras. Portanto, é uma mudança significativa. Meus amigos, para já Portugal ainda tem aquela benesse que é se tiveres o teu ativo durante um ano
não tens que, não tens que pagar qualquer tipo de imposto, portanto, vem para Portugal. Vem para Portugal, que aqui nós temos um país muito agradável para vos receber também. Eu acho que vou ser contratado pelo Departamento de Turismo português agora. Mas pronto. Outras notícias. Binance Chain lança fundo de 1 milhão focado no desenvolvimento de memecoins. Exatamente aquilo que eu vos disse ontem. É uma narrativa que veio para ficar. É claramente também um indicador que o mercado está muito quente e as pessoas estão muito direcionadas ao risco neste momento. E talvez nas próximas semanas, quiçá meses, nós vamos ver isto a arrefecer um pouco. Mas se a Binance está atenta a isto é porque efetivamente acredita que isto é uma nova tendência e mais cedo ou mais tarde vamos ter uma nova memecoin se ela de facto desaparecer. Portanto, mais ou menos ao encontro daquilo que eu disse no dia de ontem. Solana continua on fire, muito devido às memecoins, porque as suas DEXs atingiram uma máxima de 60 bilhões de dólares, o que é de facto impressionante a nível do volume. Reparem, ela dobra praticamente o recorde anterior, que era 28,14 bilhões em dezembro de 2023, passar para 60 bilhões em março é mesmo brutal, inacreditável aquilo que está a acontecer. Solana é claramente a blockchain do povo, digamos assim, das pessoas que não querem pagar 50, 60, 100 dólares de taxas, como acontece infelizmente em Ethereum. Bem, vamos então falar sobre agora aspectos mais relevantes ao nível de dados on-chain e análise gráfica para saber se estamos no topo local, como é que as coisas estão. Primeira coisa, indicador de ganância-medo. Não está a acontecer nada de especial. Nada de especial. Aliás, nós estamos a fazer suporte numa zona que aconteceu, que no passado foi resistência à zona aqui dos 70 a 73 dólares. Neste momento, ontem chegámos aos 71, portanto, continuamos a fazer baixos mais altos e altos mais altos, portanto, perfeitamente tudo normal. O que nós não queremos ver é perdermos este nível aqui dos, deve ser os 48, exatamente, ok, 48 dólares. Porquê? Porque vamos fazer então um baixo mais alto, mais baixo, e provavelmente então vamos inverter esta tendência. Portanto, ao nível do Fear and Greed Index está tudo bem, tudo tranquilo. O que aconteceu nas últimas horas foi basicamente nós fomos fechar o gap, ok? Portanto, aquele gap que eu já vos tinha aqui falado, a zona aqui dos 65 a 66 mil dólares, ele foi completamente fechado, portanto já podemos tirar isto da frente. Cerca de 90% dos gaps são fechados, não são na totalidade, isto para aqueles que dizem que nós temos gaps aqui embaixo na zona dos 20 mil que ainda não foram fechados. Ainda, mas podemos ir a fechar, sei lá, daqui a uns anos, a gente não sabe o que é que pode acontecer, certo? Esperemos que não seja brevemente. Agora, nós temos duas zonas de liquidez que eu acho que são relevantes e que podem levar o preço a ir para estas zonas. Estas zonas de liquidez foi através aqui dos parceiros, já não falo há algum tempo deles, da High Block Capital, e é injusto, porque eles têm um excelente serviço com imensos produtos e neste momento têm um desconto de 60%, portanto tens acesso a uma série de dados on-chain que são mesmo muito relevantes para quem gosta desse tipo de análise. Também tens o link na descrição deste episódio. E aquilo que nós podemos ver é exatamente isso. Nós temos aqui a zona dos 64 a 62 mil dólares e a zona aqui dos cerca dos 70 mil a 72 mil dólares que podem neste momento funcionar como ímãs e zonas de liquidez. Curiosamente são zonas de suporte e zonas de resistência, portanto nós podemos perfeitamente ir a essas zonas, limpar essa liquidez das shorts e das longs. Porém, se a gente olhar aqui para o gráfico, algo que eu também já vos tinha mostrado, meus amigos, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, estamos apenas num período de lateralização de BTC até prova em contrário, ok? Isto é sempre muito importante sublinhar, até prova em contrário. Portanto, isto é um cenário que aqui está, é apenas uma projeção, não quer dizer que vai acontecer, mas para já estamos meramente num período de lateralização, o que efetivamente será bastante positivo para o mercado, porque ele de facto precisa de acalmar um pouco. Olhando agora para uma análise semanal de Bitcoin, as coisas continuam também bastante saudáveis. Vocês podem ver aqui por estas setinhas brancas, significa que estamos em baixos mais altos, sempre constantes, e nós ainda não sabemos onde é que vai ser este baixo. Pode ter sido esta zona aqui dos 60 mil dólares, pode, mas também pode ser aqui, a zona aqui dos 50 mil dólares, pode, que continua a ser baixos mais altos, ou seja, a estrutura não será alterada. Muita atenção também a esta linha aqui picotada aqui amarela, que é uma linha de suporte diagonal e que reparem na inclinação dela, que por norma em bull markets ela costuma funcionar como suporte, ou seja, quando o mercado está efetivamente mais acelerado, vermos algo mais ou menos assim,
ok? Sempre a dar sequência a esta linha diagonal e se, peço desculpa, se de facto perdermos este suporte diagonal, efetivamente perdemos uma estrutura importante e podemos começar a olhar para outro suporte diagonal, que é aquele que está mais aqui em baixo e menos inclinado. Agora, muito interessante aquilo que está a ser dito pelas velas aqui na semanal. Reparem, tivemos uma vela de indecisão na semanal de 11 de março, depois tivemos uma vela com clara pressão de compra em 18 de março, na semana de 18 de março. Na semana passada tivemos exatamente uma confirmação dessa pressão de compra, uma bullish engulfing candle aqui a verde. E neste momento eu sei que a semana ainda não acabou, ainda é cedo, estamos a meio da semana, estamos com uma bearish engulfing candle. Portanto, vamos ver, no domingo vamos olhar para isto e ver que raio de vela é que nós temos aqui. Se é uma vela com pressão de compra novamente, eu acho que vai ser bastante bullish para BTC. Se é uma bearish engulfing candle, eu acho que efetivamente significa que estamos claramente num período de indecisão dos bulls e dos touros, uma zona de guerra claramente aqui declarada e muito equilibrada. Aspecto menos positivo é aquilo que pode estar a acontecer ao nível do RSI, por exemplo, é que nós estamos a perder este suporte diagonal e temos outro suporte diagonal aqui assim que poderá servir de suporte no final e estamos também a perder momento, ou seja, claramente se tocasse a RSI a entrar em zona de descida, a apontar que o momento da subida terminou ou pelo menos está mais fraco. Podemos ter divergências, podemos tudo mais, mas os indicadores mostram-nos que o mercado está efetivamente a ficar mais fraco. Outro aspecto que eu não quero deixar de passar, que eu acho que é tremendamente importante, é aquilo que está a acontecer na dominância de USDT. Nós tivemos uma queda muito expressiva, meus amigos, mas mesmo muito expressiva. Basta olharem aqui para o gráfico e verem que perdemos estrutura. Vamos lá aqui mostrar. Perdemos estrutura, ok? Como vocês podem ver aqui. E a queda foi bastante expressiva. Tivemos um bearish retest, como vocês podem ver, nesta bear flag aqui estava, ok? Claramente, a partir do momento que tivemos esta vela aqui vermelha, isto apontava claramente para uma descida mais expressiva. Também dizer que nós tínhamos o RSI claramente oversold, portanto, claramente numa perspectiva de esgotamento de descida que nunca tinha acontecido no RSI tão em baixo como vocês podem constatar. Estamos também tendo momento de subida aqui na dominância de USDT e há uma estrutura aqui de W que está aqui a formar-se que vocês podem seguramente constatar e este W por norma também indicia uma reversão de tendência, pelo menos no curto prazo. Reparem aqui o primeiro baixo mais alto aqui a formar. E, evidentemente nós vamos estar a olhar para estes valores, 4.68%, porque vai indicar, além de termos um baixo mais alto, vamos também começar a ter um alto mais alto. Isto significa mesmo uma reversão de tendência no curto prazo e aqui temos também as zonas de Fibonacci de 0.5 e 0.618 que são efetivamente níveis importantes. Portanto, muita atenção a isto. Parece-me que nós vamos ter alguma tendência de subida ao nível da dominância de USDT que vai indicar alguma pressão negativa no mercado. Vamos olhar agora para uma perspectiva mensal, porque aquilo que está a acontecer na mensal é de facto bastante relevante. Em primeiro lugar, eu quero-vos mostrar esta Moving Average que aqui está, é de 10 períodos na mensal, e é uma Moving Average que o Bob Lucas, por exemplo, utiliza muito e eu gosto bastante das análises dele. É claramente uma pessoa que eu sigo religiosamente e vamos ouvir um excerto do episódio dele já a seguir. E repara bem o distanciamento que está relativamente à Moving Average de 10 períodos. Reparem, está mesmo muito afastado. E quando nós vimos isso, mais cedo ou mais tarde nós temos esse aproximar dessa linha de 10 períodos, ok? Portanto, nada é eterno, não há subidas eternas e temos que estar preparados para essa aproximação. Agora, nós podemos ter uma aproximação através de uma queda do preço ou podemos ter uma aproximação através da subida da Moving Average e de uma lateralização do preço, ok? Outro aspecto que eu acho que é bastante importante é dizer o seguinte. No ciclo passado, por exemplo, eu lembro perfeitamente que estava toda a gente a apontar para um duplo topo no RSI, ok? Porque foi assim nos últimos dois ciclos, nos ciclos anteriores. E aquilo que nós tivemos, não houve duplo topo nenhum. Nós tivemos um RSI que foi à zona dos 90 pontos e depois tivemos um RSI que foi aos 70 pontos. Nós tivemos sim um duplo topo ao nível do preço, o que nunca tinha acontecido antes. Portanto, pegou-nos aqui uma rasteira o mercado. E nós precisamos também de estar cientes que se nós tivermos um mercado em que tivemos duplo topo
duplo topo, topo, e toda a gente está à espera que o mercado vá atingir estes valores, até que ponto é que isto não poderá ter sido o topo? Ou seja, fazer algo completamente diferente no mercado. Se é aquilo que eu acredito, ou não é aquilo que eu dou a acreditar, que eu acredito, pouco interessa, certo? É a nível das probabilidades. Se eu acho que é isso o mais provável, não acho. Não acho numa perspectiva de fundamentos, de adoção, tudo mais. No momento do ciclo em que estamos, acho pouco provável isso acontecer. Mas não podemos deixar de ignorar essa hipótese, ok? E seria uma surpresa para todos. Aliás, seria terrível o que este mercado tinha feito, e por causa disso é que é assustador esta probabilidade, se isto de facto acontece, é o contrário de tudo aquilo que as pessoas estão à espera, porque este foi uma subida em que muita gente ficou na paragem. Vocês seguramente se lembram que muita gente queria comprar mais barato e que nós íamos ter uma correção mais cedo ou mais tarde, imitando o que aconteceu nos ciclos anteriores, em que tivemos um duplo fundo, ok, como costuma acontecer. Não houve nada disso, houve um movimento explosivo, bull flag, novo movimento explosivo, ou seja, houve muita gente na paragem que ficou entalada. E agora seria terrível muita gente não vender, porque acredita que nós estamos muito cedo ainda para vender e nem sequer o alvo tivermos, e ficarmos na paragem contrária, ou seja, agarrada com as malas todas e o preço começar a cair. Seria terrível, certo? E eu seria um daqueles que iria ser apanhado, seguramente, porque eu não acho que estejamos ainda em ponto de venda. Agora, uma coisa eu vos tenho que alertar, que é aquilo que está a acontecer com o Stochastic RSI, porque na mensal ele é tremendamente eficaz. E aquilo que nós podemos ver é que nós, pela primeira vez, já há muito tempo, já há alguns meses, reparem, a última vez que nós tivemos isto foi em agosto, nós estamos a ter um cross negativo no Stochastic RSI. Depois de termos estado, 2 ou 3 meses em máximos do Stochastic RSI, que só aconteceu em dezembro e em janeiro, no final do mês de 2020 e no primeiro quase semestre de 2021. Portanto, nós sempre que temos este cross, por norma, nós temos uma correção no preço, ok? Basta vocês verem o que aconteceu aqui em agosto de julho de 2023, julho, agosto de 2023, que nós tivemos exatamente essa queda, como vocês podem ver aqui. Se nós olharmos para aqui, nós vemos claramente que foi um dos fins do bull market anterior, quando nós tivemos essa correção, aqui em abril de 2021. Reparem o que aconteceu aqui também em novembro de 2021, nova correção. Reparem o que aconteceu aqui em agosto de 2019, também correção e bastante significativa. Aqui também, fevereiro, tivemos uma ligeira cross positivo, mas depois outra vez um cross negativo, nova correção. E reparem, peço desculpa, o que aconteceu também em dezembro de 2017, foi o início do bear market, e também estes cruzamentos temos sempre. Reparem aqui o que é muito interessante, aqui o ciclo de 2016-2017, nós tivemos esses cruzamentos e tivemos de facto um mês a corrigir, aqui tivemos 2 meses a corrigir, aqui tivemos um mês a corrigir, aqui tivemos um mês também a corrigir, ou seja, estes cruzamentos negativos por parte do Stochastic RSI é de facto bastante relevante. Significa que a probabilidade do mês de abril ser negativo é bastante significativa neste momento, ok? Neste momento, depois temos tido este cruzamento do Stochastic RSI. Agora, é o fim do bull market? Não. Basta vocês olharem para esta zona. Reparem o que aconteceu em 2016, 2017. Nós corrigimos e tal, mas nunca caímos abaixo. Deixa-me apagar isto. Nunca caímos abaixo aqui da zona aqui de 80 pontos, ok? Quando nós caímos abaixo da zona de 80 pontos é que efetivamente as coisas começam a ficar piores e podemos ter uma correção mais significativa. Aliás, nós podemos ver que o Stochastic RSI na mensal é tremendamente simples de analisar. Quando nós estamos em zona de oversold, claramente bear market, okay? Como vocês podem ver aqui, e quando nós estamos em território overbought, claramente estamos em bull market. E até quando nós começamos a entrar nas zonas de 20 para cima, não é? É claramente o início do bull market. Reparem aqui em 2015, reparem aqui em maio de 2019, reparem aqui também em janeiro de 2023. Estamos a falar dos ciclos de 4 anos que o BTC tem tido. Portanto, muita atenção ao que vai acontecer agora aqui no Stochastic RSI. Nós não queremos perder esta linha amarela e azul a entrar abaixo da zona 80, reparem que a linha aqui é amarela, isto é cor de laranja, fez aqui um suporte nos 80 e depois continuou a subir. Mas que é evidente que estamos perante um possível
topo local, eu acho que isso é claro, até porque nós tivemos já 7 velas consecutivas a subir, ok? Portanto, isto para quem está a pensar comprar já, tenha isto em perspectiva, que de facto o mês ainda é longo, faltam 27 dias e nós podemos ter uma subida agora ligeira, até porque houve um reset completo dos RSIs nas 4 horas e na diária as coisas também estão minimamente saudáveis, bem como ao nível do leverage, mas se calhar daqui a uma semana podemos ter um novo dump e fazer então uma queda mais significativa, ok? Tenham isso em consideração. Agora, se eu acho que é o fim do ciclo ou não, sinceramente eu subscrevo aquilo que o Bob Lucas diz e deixo-vos aqui um excerto do episódio dele, o último que está público no seu ciclo de 4 anos, que fala na perspectiva de mega ciclo de 16 anos, ok? Portanto, vamos ouvir, que eu acho que é de facto muito, muito interessante. So what I mean by this 16-year cycle is that over this period we have one long 16-year cycle or 20-year cycle, possibly 14 years up, 2 years down, possibly 13 and 3, possibly even 17 and 3. You get the point. This is a cycle that I believe will end in 2026. And within this, you have these 4-year cycles. And because in the early portion or the right translated portion of this long cycle, you're in a secular bull market uptrend, what you have is a 4-year cycle that comes 3 years to a peak, then 1 year down. 3 years to a peak, and then 1 year down. 3 years to a peak, 1 year down. I'm trying to align this as well as I can. And then you've got this 1 to 2 year peak left translated cycle, and then down. É uma análise diferente, ou seja, apontar para um ciclo de 16 anos e que nós lá para 2026 então vamos ter a correção. Há muita gente que aponta exatamente esse ano como uma inversão, até lembra-se daquele oscilador, digamos assim, de liquidez que aponta 2024, 2025 como um momento de subida ao nível de liquidez nos mercados e 2026 uma inversão. Há também analistas do mercado tradicional que apontam também para essa altura, ou melhor, já não apontaram há muito tempo por uma correção profunda, mas que se calhar agora ainda estamos numa fase ascendente. Portanto, isto para mim faz todo o sentido e isto significa que até Bitcoin vai ter uma correção profunda, não apenas de um ano, como costuma acontecer, mas se calhar de 2 ou 3 anos, e este pode ser o último ciclo. Aliás, há muita gente que aponta para o último ciclo, até por causa da situação do mercado institucional, em que nós podemos ganhar de uma forma significativa. Agora, estamos muito longe do topo do mercado. É assim, aqui há o Charles Edwards fez uma série, são para aí 12 ou 13 gráficos, não vos vou mostrar todos, mas há aqui alguns que mostram que nós claramente ainda não estamos no topo final, mas podemos estar apenas num topo local. Aqui, por exemplo, este Supply Delta mais 90 dias do CDD mostra exatamente isso, em que enquanto esta linha vermelha não começar a virar, ok, nós não estamos num topo final, e principalmente quando nós temos então o cruzamento desta... Não é cruzamento, peço desculpa. Quando nós temos estas duas linhas, quer a roxa, quer a vermelha, a apontar para baixo. Para já elas estão as duas a apontar para cima, portanto, efetivamente é bastante bullish. Aqui, se nós olharmos para os Long Term Holders Inflation Rate, nós podemos ver claramente que nós estamos na zona que costuma indicar um topo de mercado e até ultrapassar às vezes, que é a zona de 2.0. Este indicador também, o Holder Growth Rate, também acho que é bastante interessante. Quando nós vemos esta inversão desta linha azul a surgir, significa que o mercado já está na parte final, ou seja, ele aqui diz que podemos ter uma subida de 6 a 9 meses, mas nós já temos com 3 meses dessa subida expressiva e nós continuamos a cair, e quanto mais longa for esta queda, significa mais perto do topo do ciclo estamos. E há aqui outro também, que já para terminar, é este que eu vos quero mostrar, que aponta claramente que nós ainda não estamos em níveis extremos de mercado, e isso pode-se ver aqui pelo Nupal, quando nós entramos aqui nesta zona azul, e nós felizmente que ainda não entramos nesta zona. Ok, portanto, é uma série de indicadores que ele aqui tem, que se vocês procurem pelo nome dele, e são para aí 13 indicadores, não vos vou estar a amassar com todos, mas acho que são bastante interessantes ler este artigo que ele aqui escreveu. Agora, vamos falar sobre altcoins, e há uma perspectiva completamente nova que justifica porque é que nós ainda não estamos numa alt season, mas são argumentos não baseados em dados de gráficos,
mas em dados reais, da vida real das pessoas. E eu acho que é mesmo muito interessante. E mérito para o canal do Coin Bureau que fez exatamente esse vídeo. Quando é que vai começar uma alt season? Procurem, que eu acho que efetivamente é bastante relevante. Mas vou-vos deixar aqui um certo, são cerca de 2, 3 minutos. Vocês precisam mesmo de ouvir, meus amigos. É mesmo muito importante. The problem is that what we saw in the previous cycle was pretty different too. We locked billions of people in their homes because of a global pandemic and gave a few hundred million of them some extra spending money. When you combine these two factors, you get rampant speculation in stocks and crypto. Today, the backdrop couldn't be more different. In almost every country, interest rates are the highest they've been in decades. In most countries, the unofficial inflation rate is in the double digits. Some countries are in recession, with many others close to it. Most importantly, however, the average person is reportedly taking on record levels of debt in order to get by. To be blunt, it's literally the opposite of the conditions we had during the previous alt season. Now, the silver lining to this is that the longer these conditions continue, the more likely it is that governments and central banks will intervene with similar kinds of stimulus. Never mind the possibility of an existential shock. What this means is that there should come a point where we get a similar backdrop to the one we had during the pandemic in terms of fiscal and monetary stimulus. Now, exactly when is up for debate, but it will probably require what I noted a few moments ago, some existential shock that justifies stimulus. It's safe to say that crypto and most other assets would crash in the event of such a shock, additional banking crises notwithstanding. Assuming history repeats, the shock would be followed by a few weeks of suppressed price action and then an explosion to the upside as the stimulus hits the markets. On that note, if you watched our more recent crypto market update, you'll know that BTC lags liquidity, aka the amount of money in the markets, by about 6 weeks. This means that it would take roughly 6 weeks for BTC and altcoins to start rallying after we experience a shock and a stimulative response. But again, this assumes that a shock will come. The worst-case scenario for altcoins would actually be if the current conditions continue. Interest rates remain high, inflation keeps rising, recessions keep coming, and retail debt keeps piling up. If this happens, the next alt season may not be as big as most of us expect. Moreover, it's easy to forget that the structure of the crypto market has changed since the last cycle, and not just because of the spot Bitcoin ETFs. Regulations in the US, UK, and elsewhere have made it harder for retail investors to access the offshore exchanges where the most speculative altcoins can be found. And in the case of the EU, it's going to be very interesting to see how much its upcoming stablecoin regulations will change the crypto market. In case you missed the memo, USD stablecoins will effectively be banned in the EU by the end of the year. This could likewise limit altcoin availability for retail investors. Portanto, ele fala numa conjectura social e económica que é importante ter em consideração. Neste momento, como estamos, com a economia com taxas tão elevadas e a economia a ser resiliente, não estão de facto reunidas as condições para termos uma alt season. Isso para mim acho que é factual. Principalmente lembras-te no último episódio que eu disse que os dados da economia americana estão a mostrar uma economia mais robusta e que se calhar podemos não ter uma descida das taxas de juros em 3 vezes como era suposto este ano. Penso que é muito importante ouvir o que é que vai ser dito pelo Fed esta semana, porque para mim vai ser um claro indicador também para uma alt season que nós todos esperamos. Atenção a uma coisa que ele disse no final, ao ban das moedas estáveis, digamos assim, na Europa. Atenção, uma pequena correção. Estamos a falar de stablecoins algorítmicas que vão ser proibidas. Nós não estamos a falar de stablecoin como o STT ou o STC que vão ser banidas da Europa. Não é nada disso. O que vai haver é regras específicas que eles têm que, nomeadamente, ter ativos como garantia para a emissão da sua própria moeda, como também acontece noutros países. Portanto, aqui apenas uma ligeira correção para não ficarem induzidos em erro. Agora, muitos apontam e dizem que nós, quando Bitcoin para, nós temos uma alt season, certo? Vamos lá tentar esclarecer isso. É verdade,
num curto espaço de tempo, que é isso que acontece, ok? Num curto espaço de tempo, nós temos um movimento expressivo por parte das altcoins. Mas se nós fizermos zoom out, isso não é verdade, ok? Quando Bitcoin cai, as altcoins caem. E aquilo que vocês estão a ver neste gráfico é juntando a análise que eu fiz há pouco com o Stochastic RSI na mensal, e esta linha aqui branca são as altcoins tirando Ethereum, ou seja, é todas as altcoins tirando Bitcoin e Ethereum. E aquilo que nós podemos ver, reparem bem, sempre que nós temos um cross negativo do Stochastic RSI na mensal, o que é que acontece à linha branca e ao preço de BTC? Há uma correção, ok? É factual que há uma correção sempre que nós temos este cruzamento negativo. Portanto, não fiquem à espera, aliás, isso já está a acontecer neste momento, não fiquem à espera de ver um mês de Bitcoin a vermelho, com uma vela vermelha, e verem as altcoins aí a disparar loucamente. Evidentemente que há algumas que vai acontecer isso, pode haver uma outra narrativa que pode acontecer isso, mas o grosso das altcoins, quando digo grosso é para aí, se calhar 90% das altcoins, vai corrigir tal como Bitcoin corrige no seu par dólar ou no seu par euro. Isto é importante, ok? Pode às vezes não corrigir no par Bitcoin. Portanto, um esclarecimento fica aqui para vocês perceberem que no curto prazo de tempo, sim, podemos ter um pump de altcoins, mas se tivermos uma queda significativa de BTC, as altcoins também vão cair. Meus amigos, houve aqui muita informação de qualidade que eu vos trouxe. Eu acho que isto merece um gosto, eu acho que isto merece um comentário, eu acho que isto merece uma partilha, sinceramente. Portanto, ativem também o sininho das notificações. Vemo-nos no próximo episódio, que provavelmente só vai ser para a semana, ok? Que eu vou estar fora um ou outro dia. Beijinhos, abraços, divirtam-se, descansem e até lá.